Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Há poucos dias nós tivemos pela 7ª reunião seguida a manutenção da taxa Selic em 13,75%. E isso sob os protestos do governo, que entende que é uma sabotagem ao projeto de desenvolvimento, e sob os protestos de boa parte dos setores da indústria, do comércio. Há uma polêmica em torno do assunto. Por que a Selic é tão importante e por que manter 13,75% é tão crítico? Para responder essas perguntas e nos esclarecer sobre essa situação, nós voltamos a convidar um economista muito querido, o Ladislau Dobor, que eu vou apresentar para vocês agora. O Ladislau é conhecido de todos nós, é uma referência, ele é professor titular da PUC, ele é doutor em economia, ele tem mais de 40 livros escritos e publicados, e ele tem mantido um acompanhamento e é um crítico rigoroso da política ortodoxa, neoliberal, que tem sido aplicada nos últimos anos aqui no Brasil. Ladislau, para nós é uma satisfação voltar a ter você aqui com a gente e poder contar com você para esclarecer a nós, aos nossos telespectadores, que negócio é esse de Selic a 13,75%. Mas, para começar, nós precisamos entender um pouco do que nós estamos falando. Eu gostaria que você nos ajudasse a esclarecer primeiro o que é a Selic, quem decide a Selic e como é que esse desenho institucional foi se definindo para ser assim. Olha, Silvio e pessoas que assistem isso, primeiro, eu gosto disso aqui porque é um programa bem humorado, né? A gente tem que falar das nossas desgraças com bom senso e com bom humor, porque senão a gente fica muito deprimido nesse processo. Mas o básico é que as formas de apropriação de recursos com os sistemas financeiros, quando são feitos, por exemplo, por meio de salário baixo numa empresa, tipo de exploração, coisa do gênero, certo? As pessoas entendem. Quando se trata do sistema financeiro, sobretudo quando as pessoas escutam na TV os consultores da Faria Lima dizendo que é isso, que é aquilo, que é para proteger a população da inflação, as pessoas ficam confusas, né? Então, explicitar a coisa não é complicado, tá? A Selic é criada em 95, como se quebrou a hiperinflação era um dreno do dinheiro das pessoas, né? Mas não dos bancos. Os bancos reaplicavam no overnight, não perdiam nada. Na realidade, a inflação ela favorecia os grandes grupos financeiros, que a multiplicavam, e com a queda da hiperinflação em 94, para compensar, se gerou a taxa Selic, a partir da qual as instituições financeiras podiam comprar títulos da dívida pública. Comprando títulos da dívida pública, na época, seriam remunerados com 24,5%. Isso entra em vigor a partir de julho de 96 e chegou até a 46%. Ao ano? Ao ano. Juro é ao ano, tá? Isso é no comércio, no Brasil, nos bancos inventaram juro ao mês, isso aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, portanto, eu coloco meu dinheiro, por exemplo, na minha poupança no banco, o banco me paga uma merreca. O banco pode pegar esses recursos, comprar títulos do governo, e o governo vai pagar para ele, na época, 24,5%. Hoje está pagando 13,75%. O que isso significa? Significa que o governo tem que pagar aos bancos sobre esse dinheiro, hoje, esse 13,75%. De onde o governo tira esse dinheiro? Tira dos impostos. Certo? Então, uma parte dos impostos que eu pago, em vez de servirem para financiar saúde, infraestruturas, educação, etc., são desviados do governo e repassados para os bancos, que enriquecem com o meu dinheiro, a partir de uma taxa
fixada pelo Banco Central. Acontece o seguinte, no conjunto, eu, pela minha poupança, recebo uma merreca, certo? Quem paga os impostos sou eu, e os impostos que eu pago, volto a dizer, em vez de servirem para saúde, educação, etc., vão ser repassados para os bancos pelo prazer que eles têm de ter o meu dinheiro. Certo? Ou seja, é um dreno líquido de recursos públicos que são justificados formalmente, que é para proteger a população da inflação. Isso é simplesmente uma farsa. A gente chama de narrativas em economia, né? Porque quando você se apropria de dinheiro sem a produção correspondente, o que é uma sem-vergonhice, você é obrigado a criar uma narrativa. Então, você diz, olha, eu vou colocar uma taxa Selic elevada, aí pessoas que iriam fazer um consumo ou investimento, ou seja, dinamizar a economia, elas, pelo contrário, elas colocam o dinheiro em títulos do governo e esses títulos de governo, de certa maneira, esfriam a economia, não é? O que reduziria a pressão da inflação. Isso é uma farsa, ou conto de fadas, narrativa, como queiram, mas basicamente é para justificar uma apropriação dos recursos dos nossos impostos por grupos financeiros não produtivos, num volume que, neste ano, 2023, deve atingir 740 bilhões. 740 bilhões são 5 anos de Bolsa Família, mas repassados para um grupo muito pequeno da elite financeira. Portanto, é um sistema que é ruim para a economia, porque tira dinheiro da economia, tira a capacidade do governo financiar políticas públicas e tem o efeito também muito negativo em termos de dinamização de empregos e de economia, de investimentos em geral. Porque o empresário que iria, por exemplo, fazer uma fábrica de sapato ou o que seja, ele pensa, sabe o que é? Eu vou colocar meu dinheiro na taxa Selic, me rende 13,75%, tira 5% da inflação, vai me dar um líquido de mais de 8%, eu estou tranquilo, não preciso trabalhar, risco zero, ou seja, você realmente esfria a economia, né? Você desindustrializa a economia, você mantém o desemprego elevado. Né? No Brasil, usar a justificativa da inflação é simplesmente uma farsa. Mas, Ladislau, eu entendo isso, mas quem define essa taxa é o Banco Central. O Banco Central não é o governo? Quem define lá dentro do Banco Central essa taxa? Olha, se reúne, né, um conselho, o Copom, que define essa taxa, mas quem manda é o Banco Central. O Banco Central, até pouco mais de um ano, ele pertencia ao governo, portanto, o governo podia articular as suas políticas de investimento, suas políticas sociais, né, e a taxa de juros, portanto, equilibrando a política monetária de maneira ampla. Agora, o Banco Central foi tornado autônomo, entre aspas. Na realidade, o Banco Central passa para as mãos dos banqueiros. Lembre que o Campos Neto, que dirige o Banco Central, ele era executivo do Banco Santander, que, no caso brasileiro, não no plano internacional, mas no Brasil, é um agiota de primeira linha. Tá? Eu recebi um SMS, eles me propondo, baixou a taxa de juros, professor Ladislau, escreveram no professor Ladislau, mas Ladislas, sua taxa de juros baixou para 5,9 A.M. 5,9 M, portanto, ao mês, é 100% ao ano. Esse é o nível de agiotagem. Esse cara do Santander hoje dirige o Banco Central. Agora, com o Banco Central autônomo, você tira do governo a capacidade dele realmente fazer uma política monetária, o que significa, não moedas, enfim, no sentido abstrato, mas significa a capacidade de orientar os recursos que são nossos, dos nossos impostos,
para saúde, para infraestruturas, para coisas que são úteis, né? Então, na realidade, gerou-se um dreno. Eu estimo que, quando definiram a autonomia do Banco Central, eles já sentiam que não ia se continuar essa política do bolsonarismo, então, preventivo, eles tornaram, entre aspas, autônomo o banco, mas, na prática, se coloca um ex-executivo banqueiro na direção, e as políticas que o Banco Central hoje mantém não são políticas adequadas para a economia, são políticas adequadas para os grupos de especulação financeira, a Faria Lima, os grandes bancos, que também são investidores internacionais, estão ligados a BlackRock, Vanguard, Credit Suisse / UBS, State Street, enfim, o conjunto do sistema, porque a financiarização ela é global, não é apenas no Brasil. Mas, Ladislau, eu ainda queria insistir em quem está decidindo isso. Eu fui ver o Comitê de Política Monetária, né, que é quem acaba decidindo a taxa Selic, é composto por 7 pessoas, né? E essas 7 pessoas, tem 3 que têm passagens pelo mercado financeiro, né? Tem uns 2 ou 3 que são acadêmicos, alguns têm carreira interna dentro do Banco Central, e o Roberto Campos Neto foi posto lá pelo governo Jair Bolsonaro, né? Que o Roberto Campos Neto é um neoliberal de carteirinha, ortodoxo, mas ele não apita nada. Quem está decidindo o que ele faz é o sistema financeiro. Mas você falou, a partir de... E eu fico pensando, quando é que o Banco Central, ou quando é que o Ministério da Fazenda no Brasil saiu das mãos do setor financeiro? Você tem alguma lembrança disso? Olha, não tenho. Passando por Henrique Meirelles e por tantos outros, certo? Na realidade, o que a gente chama de financiarização, Silvio, está muito ligado ao mesmo processo que se dá nos Estados Unidos, né? Em 2010, os Estados Unidos decidiram que as corporações podem financiar as eleições dos políticos, né? O pessoal dos Estados Unidos diz we have the best Congress money can buy. Temos o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar, né? O dinheiro está efetivamente nos grupos financeiros. O que tem por trás disso, do que a gente chama mundialmente de financiarização, e que gerou o que se chama também de capitalismo extrativo, não investidor, mas extrativo de recursos, é o fato que o dinheiro hoje é imaterial, tá? Esse dinheiro impresso, as notas impressas pelo governo, né, que a gente chama de dinheiro, isso representa, ordem de grandeza, 3% da liquidez no mundo. Quase tudo hoje são sinais magnéticos, no cartão, nas transferências de diversos tipos. Isso permite uma fluidez absolutamente descontrolada, né? Agora, inclusive, essas conexões entre o Banco Central, que repassa dinheiro para os grupos financeiros, que, por sua vez, repassam boa parte para os grupos internacionais que eu mencionei. Esse é o processo, e a gente não tem controle. Eu participei de discussões, inclusive, com sindicatos, né, que o pessoal, por exemplo, enfim, que o movimento do trabalho, dos trabalhadores, pudesse ter alguma forma de intervir sobre essa taxa de juros. A composição do Copom é uma coisa que nunca se mexeu, né? E ainda por cima se separou o controle do Banco Central relativamente ao governo. Isso gera um governo capenga, tá? Porque ele tem uma parte, ele pode desistir para onde investimos, mas ele tem que sofrer esse dreno dramático dos 13,75. Agora, pense no seguinte, o governo quer dinamizar a economia, tá? Se ponha na pele de um empresário produtivo, um cara que normalmente produz coisas, né? Eu gosto de citar um excelente diagnóstico que o empresário fez, que publicou no Estadão. Ele diz assim, realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Porque com essa taxa de juros você quebrou também a capacidade
das famílias consumirem, que é outro domínio de juros, não é a taxa Selic, é o juro sobre as pessoas físicas, né? Agora, portanto, as famílias não estão consumindo, você trava a economia. Outro ponto, a taxa de juros sobre as empresas, tá? 23,1% em média. Na Europa é 2% a 3% ao ano, certo? Aqui é 23,1%. Se põe na pele do empresário. Ele não tem para quem vender, porque 70 milhões de adultos no Brasil estão inadimplentes. Certo? 70 milhões de pessoas no Brasil estão inadimplentes, só os adultos. Né? 2, se ele precisar de um empréstimo do banco, com essa taxa de juros, ele mata qualquer negócio. E 3, ele tem a opção muito simples: vou comprar títulos do governo do Tesouro Direto, me dá 8,5% limpo, para que eu vou estar investindo, certo? Liquidez total, tá? Risco zero, ou seja, você, na realidade, paralisa a economia, e quando tantas pessoas, inclusive dos chamados mercados, né, porque eles sabem que, eu gosto muito, viu, o Colbert, que era ministro do Luís XIV, ele dizia assim: a atividade consiste em depenar o ganso de maneira a obter o máximo de penas com o mínimo de chiadeira. Né? Isso Luís XIV. Tá? Ou seja, nós temos um sistema que drena a capacidade de investimento do Estado, drena a capacidade de investimento das empresas e drena a capacidade de consumo das famílias. Certo? E dizem que isso é para proteger a população da inflação. Isso aqui é um escândalo. Né? Deixa eu voltar um pouquinho ainda para a nossa 740 bi, que você falou que esse ano está previsto que os tributos, o governo vai pagar de juros da dívida pública. Né? A referência é essa, né? Quer dizer, esses juros da dívida pública, a 13,75 por ano, geram 740 bilhões que são transferidos para os donos da dívida pública. Já há quem diga que essa dívida pública não é essa, que ter uma auditoria aí poderia mexer muito no que é esse valor. Né? Como é que é essa história? Você não pode cortar o pagamento do juro da dívida, mas você pode cortar na educação, na saúde e tal, que a lei permite, mas para pagar a dívida não permite, né? Como é que você vê isso, Ladislau? Você sabe o que é? O que eles estão fazendo é legal. E sabe por que é legal? Porque eles que fazem as leis. O artigo 192 da Constituição de 88, que tornava a agiotagem chamada usura, né? Tornava ela crime, né? Passivo, enfim, é crime, simplesmente. Se fosse hoje, muitas dessas atividades seriam criminosas, simplesmente. Né? Agora, eles simplesmente tiraram essa lei, né? E tiraram no artigo 163, que dava capacidade do governo fazer fiscalização do sistema financeiro, e tiraram lá do artigo 52 das disposições complementares, né, que regulava a participação do sistema internacional no sistema financeiro brasileiro. Isso está muito bem descrito, um excelente livro do Zanetti, que chama O Complô, que vale a pena qualquer pessoa ler, porque é muito bem, muito claro, desenhado como se fez a coisa. Ou seja, você torna legal uma coisa que é ilegítima, absolutamente. Porque essa gente está ganhando esses 740 bi sem produzir nada. Ou seja, pelo contrário, travando a economia. Agora, uma pesquisa que foi apresentada no Valor Econômico é muito interessante, de Carlos Luque e outros. Eles dizem o seguinte: esse estoque da nossa dívida, cerca de 7,5 trilhões de reais, 82% dessa dívida, não é que o governo se endividou para construir uma estrada, para construir uma universidade, ou o que seja. Não. É simplesmente juros sobre juros. Eles ganham tanto, né? No começo era 24,5%, chegou a 46%, certo? Já com inflação baixa. Tá? E agora continua esse dreno. O que eles fazem? Eles captam esse dinheiro
aí reaplica em mais títulos do governo. Ou seja, por isso que vai aumentando esse volume, que hoje representa um pouco mais de 7% do PIB, que são drenados da economia produtiva para os grupos financeiros. Né? Essa ilegitimidade desse endividamento do Estado, porque não é coisa que ele fez coisa útil com o dinheiro e se endividou, né? Mas simplesmente é juro sobre juro. Então, a Lúcia Fatorelli faz esse estudo, ela demanda há anos uma auditoria da dívida. Eu participei de reuniões, inclusive no Senado, em Brasília, sobre o tema, né? Mas a realidade é que esses grupos, que a gente chama de Faria Lima, mas que, na realidade, ou tem gente que chama de os mercados, né? Certo? Na realidade, é meia dúzia de grandes grupos que controlam esse processo, mas também em torno dessa meia dúzia, muita gente que faz aplicações financeiras rentáveis e que acha isso bom. Não são produtores, são gente que vive, digamos, desse repasse do dinheiro, dos juros que estão sendo extraídos do governo. E volto a dizer, não apenas do governo, tá? Porque é escandalosa a taxa de juros sobre a dívida pública, 13,75%, mas é escandalosa a taxa de juros sobre as empresas, né, sobre pessoa jurídica, 23,1%. Eu tenho aqui o boletim do Banco Central, que dá esses números. E pior ainda, para as famílias. Tá? A taxa média sobre juros, o Banco Central apresenta 55,8%. Tá? Na França, a partir de 4,9% ao ano, acima disso, você está em cana. Não precisaram colocar na Constituição, está simplesmente no Código do Consumidor, tá? Se chama usura. Então, aí, como é que isso afeta o crescimento do Brasil? Como é que isso afeta o emprego? Como é que isso afeta a qualidade de vida de todo mundo? Olha, é uma paralisia, tá? Porque você vai somando. Os 3,75% de taxa de juros sobre um estoque de dívida de 7,5 trilhões, isso representa um dreno, certo? Você tira da economia produtiva cerca de 7% do PIB. Né? Agora, o Banco Central apresenta quanto se tira das famílias. Tá? Das famílias se tira cerca de 10% do PIB. Hoje, 79% das famílias estão atoladas em dívida, e nesses nós temos 71 agora milhões de adultos que estão em inadimplência, com nome sujo e tal, enfim, porque ninguém consegue pagar a taxa de juros de 55%. Eu, quando apresento em reuniões internacionais esse número do Brasil, eu tenho que mostrar dados dos bancos, porque eles não acreditam que essa coisa que é da Idade Média, esse tipo de juros, né? Pegue Shakespeare, enfia, como é lá a peça sobre a usura, né? Então, você pega das famílias, são cerca de 10% do PIB, já te dá 17%, tá? Somando o que eles extraem de juros sobre a dívida pública e paralisando a capacidade do Estado, e o que eles extraem das famílias. Por que é tão importante? Não é só que eles drenam isso sem produzir, mas você reduzindo a capacidade de consumo das famílias, você fria toda a economia, né? Que é daquele cara lá que diz no Estadão, para que eu vou investir se eu não tenho para quem vender? Acrescente os 320 bilhões que são tirados por juros, volto a dizer, de nível de agiotagem de 23,1% ao ano, certo? Que estão tirando das pessoas jurídicas, né? Que paralisa também o investimento produtivo. São 320, são mais ou menos 3% do PIB, nós estamos em 20% do PIB. Você acrescente a evasão fiscal. Eu não faço evasão fiscal porque ninguém me pergunta se eu quero fazer evasão fiscal. Eles me deduzem na fonte. Eu pago 27,5%. Tá? Agora, esses grandes grupos, com um monte de advogados e com a ajuda dos bancos, os bancos têm departamento que chama departamento de otimização fiscal, não chama departamento de evasão fiscal.
Essa evasão fiscal está estimada em 570 bilhões, cerca de 6% do PIB. Já vamos para 26%, tá? Você pega as renúncias fiscais. Renúncias fiscais, a última que temos é da faixa de 470 bi, ou seja, quase 5% do PIB. Enfim, vai juntando, né, o processo. E pegue a isso a outra dimensão, que o fato que toda essa gente que enriquece assim não paga imposto. Né? Desde 95, também, quando se criou a Selic, né, também se criou a isenção de impostos de lucros e dividendos distribuídos. Né? Então, essa gente não paga imposto. Então, se você junta os drenos do Estado, que paralisam o investimento do Estado, o dreno sobre as famílias que param de consumir, paralisa a economia, o dreno sobre as empresas, né, que não conseguem investir com esse tipo de juros. E você acrescenta a evasão fiscal, as renúncias fiscais, né, são empresas que conseguiram que o governo diga que não pague. É legal, tá? Mas, enfim, a evasão fiscal, sim, é ilegal, mas, enfim, os advogados dão nó em pingo d'água. E você acrescenta o sistema tributário, que, em vez de corrigir, ainda agrava, você tem uma economia em paralisia. O último ano que o Brasil cresceu foi 2013. Nós crescemos 13%. Perdão, 3% no ano de 2013. De lá para cá, a economia está simplesmente parada. O pouco que se fez de redistribuição agora com esse novo governo já dinamizou um pouquinho, mas é uma merreca, é pouca coisa. Eu diria, Silvio, que nós temos desafios que são estruturais, tem que mudar a forma para onde vai o dinheiro, ele tem que financiar políticas públicas, em vez de financiar bancos, ele tem que financiar consumo, em vez de drenar a capacidade de consumo das famílias, e tem que ajudar as empresas, em particular as pequenas e médias, a investir, em vez de drenar com juros. Tem que controlar a evasão fiscal e tem que colocar essa gente no imposto, que tinha sido mencionado por Lula. Tal como está, nós temos um desafio que é estrutural, a forma de lidar com o sistema financeiro no Brasil tem que se deslocar, certo? Agora, nós não temos força política para mudanças estruturais. Nós temos força política para fazer o que se pode dentro do chamado arcabouço, né, que gera esses limites. Então, por que estão falando que a política que está sendo praticada pelo Roberto Campos Neto é uma sabotagem do projeto de desenvolvimento do atual governo Lula, hein? Olha, eu acho uma definição extremamente correta, né? Ele não está nem aí, porque ele é um ex-executivo do Santander, certo? Que pratica agiotagem de maneira tranquila, aqui no Brasil, né? Na Espanha ou em outros países onde está o Santander, ele não poderia fazer isso, certo? Ele é visto de maneira muito favorável pelos grupos financeiros. Agora, à medida que na população muito mais gente entende, porque, por exemplo, as pessoas endividadas, tá? Elas acham, e isso está repetido na televisão, você precisa de educação financeira, você precisa aprender a tomar empréstimo. Não dá para aprender a tomar empréstimo quando se trata de agiotagem, certo? Desse nível, você se ferra. A mensagem que eu recebi, que eu não pedi, entrou no SMS, deve ter ido para milhões de pessoas, tá? Dizendo que me oferece a taxa de juros 5,9% ao mês. Eu imagino uma mãe que tem que comprar um medicamento da família para a criança, não tem a grana, ela entra numa dessa, nunca mais sai. Ela passa a fazer parte desses 70 milhões de adultos que estão atolados em dívida, estão em inadimplência, não entendem a coisa. Ou seja, para mim, o importante, Silvio, tal como a gente está discutindo hoje, discutindo esses mecanismos, eu tenho feito muito trabalho, e muita gente pega o trabalho do Beluso, do Pedro Paulo Bastos, pega o trabalho de tanta gente que está disseminando, o Paulo Clias, enfim, que está trazendo a compreensão dessas dinâmicas
financeiras para as pessoas entenderem que isso aqui é legal, porque eles fazem as leis, mas não é legítimo. Né? Quer dizer, não é ser contra uma pessoa ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro de maneira legítima, ou seja, você tem um lucro, mas você tem uma contribuição produtiva, certo? Você merece esse lucro, de certa maneira. Nesse caso, não. Certo? É um sistema internacional. Eu queria lembrar, tá? No plano global, você tem a BlackRock, que pouca gente conhece, né? A BlackRock administra 10 trilhões de dólares. Ela está, por exemplo, nos planos de saúde da minha faxineira aqui. Certo? Ela drena uma parte do dinheiro que eu pago para uma faxineira. Porque com dinheiro imaterial, o tal do dinheiro virtual, você drenar recursos de zilhões de pessoas de qualquer parte do mundo, através da internet, através do sistema, dos algoritmos modernos, é super fácil. Você tirar 20 reais do bolso de um favelado não é fácil, certo? Você manter uma pequena tarifa no cartão de crédito que ele tem no bolso, ninguém repara na coisa, ninguém entende a coisa, certo? Na realidade, o sistema financeiro mudou. Quando eu menciono os 10 trilhões de dólares que administra o Larry Fink da BlackRock, certo? Compare isso com o orçamento do Biden, 6 trilhões. 6. O Larry Fink administra 10 trilhões. Estamos nesse nível. Né? Os derivativos no mundo atingem mais de 600 trilhões de dólares. Tá? Enfim, são 20 vezes o PIB dos Estados Unidos. Mas aí eu tenho uma observação a fazer, porque não é que internacionalizou e tudo está igual, porque você pega, por exemplo, o Banco Itaú, que tem presença em outros países, especialmente na América do Sul, ele deve estar praticando os juros de cada país, não os 13,75 daqui, né? Porque você tem um banco central, com pantalones, né? que você sabe o que é? Eventualmente. Mas o básico é o seguinte, quer dizer, um banco privado recebe uma carta patente que autoriza ele a trabalhar com dinheiro de terceiros. Lembre que todos esses lucros financeiros, tá? O dinheiro que eles tiram do governo é nosso dinheiro, do nosso imposto, o trabalho que eu ganho como professor, certo? O dinheiro que eles tiram dos bancos, né? Que os bancos é nosso dinheiro, os nossos depósitos, nossos das empresas produtivas, etc. Né? Então, todo esse mundo, esse dinheiro nosso, dinheiro é apenas um sinal, certo? Um sinal magnético hoje. Agora, por que eu menciono a dimensão internacional? Porque com sinal magnético é instantânea a transferência por algoritmos para qualquer parte do mundo. Se tornou um sistema global. Agora, eu pego o Santander na Espanha, tá? Aqui ele me propõe 100% de juros, tá? Na Espanha, por exemplo, o cheque especial que o Santander aqui cobra na faixa de 150%, o cheque especial do Santander na Espanha, você entra santander.es, você pode procurar lá, né? Vai te dar até 5 mil euros, sem juros, até 6 meses. Tá? Aqui eles me dão 12 dias, né, e dizem que é uma liberalidade. Se adaptaram por quê? Porque você não tem um banco central que cumpra o seu papel de controlador do sistema financeiro. Certo? Agora, você chamar de autonomia, você colocar o Banco Central nas mãos dos bancos, certo? Dos intermediários financeiros, né? Você, enfim, justificar que é para proteger a população da inflação que você tem a taxa de juros, quando, na realidade, a economia está parada, não está bombando, né? Não tem um problema de demanda excessiva. Pelo contrário, as famílias estão atoladas. Né? Tem 33 milhões de pessoas passando fome, 125 com insegurança alimentar. Agora, isso se junta, Silvio, que é legal ver, tá? Porque por que o Brasil produz, na última safra, produziu mais de 4 quilos de grãos por pessoa por dia? E por que temos tanta fome no Brasil? Porque a produção e comercialização de grãos está ligada ao mesmo sistema financeiro, que tem outra estrutura,
que a gente chama de ABCD, né? ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, que controlam 80% da comercialização de grãos. Eles estão em Genebra, certo? No computador, não produzem nada, não comercializam diretamente. Eles administram fundos que organizam sistema de intermediação, né? Ou seja, é um dreno dos recursos naturais, da mesma maneira como a gente faz o dreno dos recursos financeiros, né? Eu sistematizei, para pessoas que querem com tranquilidade dar uma olhada nos números, está aqui, resgatar a função social da economia, né? O Silvio sabe que todos os meus livros estão online, gratuito, né? É um esforço de... São excelentes, numa linguagem super didática. Eu recomendo que as pessoas leiam, porque, de fato, vão passar a ter uma compreensão mais inclusiva de toda essa problemática. Diga lá. Tem uma nota técnica minha, que está no site também. É só vocês colocarem no site, no double.org, vocês colocam o dreno financeiro. Vocês vão encontrar uma nota de 8 páginas, super simples, mostra esse tamanho, porque essa coisa que eu listei, né, os 7% que tiram do governo, os 10% que tiram das famílias, os 3% que tiram das empresas, mais a evasão fiscal de 6%, tudo isso aqui, por baixo, estão tirando 25%, o equivalente a 25% do PIB, está sendo drenado por grupos financeiros articulados com o sistema internacional. Certo? Isso aqui, por que o Lula está viajando tanto no plano internacional? Porque resgatar a soberania econômica hoje é vital para organizar a economia em função às necessidades do Brasil. Como é que um país que produz 4 quilos só de grãos por pessoa por dia tem fome, gente? Certo? Ou seja, a sem-vergonhice está nisso, tá? Porque a economia deixa de servir o bem público. Então, vamos trabalhar essa questão. Você falou assim que, hoje em dia, e não só hoje em dia, já tem um histórico disso, quem controla o Banco Central e quem controla a política econômica do governo brasileiro é o setor financeiro. Mas eu já tenho visto, por exemplo, protestos da Luiza Trajano, da Magazine Luiza, que diz assim, com esse juro nós no varejo não vamos segurar. Tem a Fiesp, que está reclamando também dessa taxa altíssima de juros, tem outras associações empresariais. Quer dizer, nós não estamos com todo mundo alinhado nessa linha. É verdade que a financiarização de todos os negócios acabou calando a boca do setor do comércio, do setor da indústria, essas coisas, ou existe uma tensão que pode resultar em coisa nova? Olha, existe um equilíbrio, Silvio, tá? Porque, de um lado, esse pessoal da Faria Lima, do Santander, dos grandes bancos, do Itaú, etc., eles drenam, tá? Mas sabem que há um limite de dreno. Eu volto a dizer, é o 10º ano que a gente está com a economia paralisada, porque você não pode fazer a economia crescer e, ao mesmo tempo, tirar os recursos dela e desviar para sistemas especulativos, né? Portanto, existe um limite de dreno, tá? Então, a partir de um certo momento, você está matando a economia e você está reduzindo a capacidade de muitos atores lucrarem, né? Quando eu mencionei que, para muitos empresários, né, eles dizem, para que eu vou investir se eu não tenho para quem vender? Eles estão se dando conta que isso está paralisando. Você pega a situação de tantas, são milhões de pequenas e médias empresas nos 5.570 municípios do Brasil, que estão numa situação catastrófica, porque as pessoas não estão consumindo, não tem como investir. A taxa de juros para pegar um empréstimo para fazer uma empresa também não é viável, né? Então, você gera, a partir de um certo momento, como quem lucra mesmo, o grande lucro, com esse sistema de financiarização, nas suas diversas dimensões que eu mencionei, ele privilegia um grupo muito pequeno no Brasil e um grupo poderoso, mas pequeno também em termos internacionais, isso realmente é um dreno, tá? Então, a partir, é o 10º ano que a gente está com a economia paralisada. A grita está começando a vir, certo?
Então, eu acho que se multiplica o número de pessoas, de grupos, de associações, e não é só sindicato, enfim, de um conjunto de gente dizendo, gente, vamos parar com essa coisa. Agora, em cima disso, com uma inflação de 5%, dizer que a gente tem a mais alta taxa Selic do mundo para proteger a população da inflação é um grau de cinismo que se atinge que, francamente, é espantoso. Eu acho que a tendência é mais gente deixar esse barco da especulação e voltar a apoiar propostas produtivas para o país. Então, mas aí você tem que tapar outros buracos que você já falou, né? Quer dizer, nós temos a questão da remuneração dos juros da dívida pública, mas essa história de evasão fiscal, essa história de sonegação fiscal, quer dizer, eu tenho entendido que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele está apostando em tapar os buracos desse ralo que está saindo dinheiro. Ele não está querendo aumentar os tributos. Está correta essa política de fechar os buracos, de vazar o dinheiro? Olha, está correto toda e qualquer medida que consiga resgatar uma parte desse dinheiro, desse dreno, para recolocá-lo na economia. E recolocá-lo na economia significa, por exemplo, esse aumento do Bolsa Família, certo? O Bolsa Família gera capacidade de consumo gera mercado para as empresas. Bem ou mal, isso gera uma pequena dinamização da economia, que a gente tá sentindo, né? Você controlar a evasão, que é crime, enfim, é também absolutamente viável, mas é difícil por essa razão, né? Eu volto a dizer, 97% do dinheiro hoje é virtual, né? Nós temos um sistema de controle que data de outros tempos, né? Os caras mandam abrir a mala em Congonhas ou em Guarulhos, né? Como se os caras andassem com dólares assim. Você transfere 5 milhões para o Luxemburgo na conta do Itaú, que tem filial lá, que é paraíso fiscal, certo? Você faz enter e pronto, já foi, né? Certo? Não tem lá no satélite que transferem os sinais magnéticos, você não tem fiscalização, não tem o aduaneiro de boné e todas essas coisas, né? Então, o sistema mudou, né? Basicamente, o mecanismo é a taxa de juros, né? Para Estado, para empresas e para as famílias, é o sistema tributário, né? E é o sistema de evasão, né? Por exemplo, o imposto ITR, Imposto Territorial Rural, simplesmente não é cobrado, né? É pouca coisa, mas tem tanta terra parada no Brasil, não está pagando imposto. Sabe o quê? O cara de repente tem que pagar imposto sobre terra parada, certo? Bom, ele vai pensar, ou eu faço essa terra produzir, ou eu vendo para alguém que produza. Você tem esse estímulo, né? Nós temos a Lei Candir. A Lei Candir é um escândalo. O que é a Lei Candir? A Lei Candir é a lei que isenta de impostos a produzir para a exportação de bens primários ou semiprimários. O que isso significa? Significa que você pode recolonizar o país porque você produzir soja para exportação, você produzir milho para exportação, você produzir frango para exportação, pega a força mundial da JBS, certo? Isso você não paga imposto. Você gera um drama ambiental, você gera pouquíssimos empregos, porque é um sistema altamente mecanizado, certo? E você não paga imposto. A única justificativa para exportações primárias, eu tive recentemente uma reunião com ministros, inclusive em Angola. Eles têm 15 anos de petróleo, estão exportando petróleo. Em vez de usar o petróleo para financiar modernização da agricultura, indústria, universidades, etc., eles estão pagando dívida, porque se endividaram, certo? E estão importando bens de luxo para as elites, certo?
Eu digo, olha, daqui 15 anos em termos históricos é rápido, certo? Eles vão estar sem petróleo e vão fazer o quê? Ou seja, você pode justificar uma priorização das exportações primárias se você cobra impostos para, com isso, financiar universidades, estradas, energia alternativa, etc. Tal como é dado, é um dreno no sentido líquido, ou seja, você está drenando o país, gerando um drama ambiental, gerando contaminação dos aquíferos, gerando destruição da Amazônia. Quer dizer, qual é o sentido desse negócio? Né? Então, na realidade, eu volto a dizer, o controle da taxa de juros, o controle da evasão fiscal, renúncias, etc., e o ordenamento adequado do sistema tributário são 3 eixos para colocar o país nos trilhos em termos de desenvolvimento. Ladislau, o Roberto Campos Neto ele tem um mandato até o final de 2024, né, como presidente do Banco Central, que não dá para mexer nisso, a menos que o Senado se oponha a ele continuar, o que é improvável que a maioria possa fazer isso. Tem outros instrumentos de governo que podem ajudar a um controle mais efetivo dessa desindustrialização, dessa financiarização? Essa é a primeira pergunta. A segunda é uma dúvida que eu tenho também, né? Porque com todas essas isenções tributárias que é dada para o agronegócio, parece que ele não tem grande contribuição para o Brasil, né? No entanto, todo mundo diz, olha, mas o PIB brasileiro foi puxado pelo agronegócio, olha como ele é importante. Você quer fazer alguma consideração em torno dessas duas questões? Nós já estamos chegando perto do fim do nosso programa, é rápido, é um papo interessante, vai envolvendo a gente, mas eu acho que essas duas questões você podia encarar antes da gente ter o nosso prazo esgotado, né? Vamos lá, rapidinho. Primeiro, relativamente a perspectivas do Senado de mudar, enfim, tirar o Campos Neto e colocar uma pessoa que esteja interessada nos rumos econômicos do país, e não apenas ao drenário. O grande problema, a meu ver, Silvio, é que boa parte desses políticos são gente, homens brancos e ricos, eles têm aplicações financeiras, estão ganhando também com isso. Então, você tem um conflito de interesse que está embutido na política, certo? De certa maneira, a política financeira passou a controlar a própria política, o processo decisório. É assim, por exemplo, que eles conseguiram tirar o artigo 192, certo? Ou que tiraram o Banco Central do controle do governo e colocaram na mão dos bancos. Então, esse é o entrave político, né? O segundo, relativamente ao agronegócio, o agronegócio, efetivamente, ele drena o país, tá? Ele drena a riqueza. Cada quilo de soja que é exportado representa, para produzir esse quilo, cerca de 5 mil litros de água. A gente chama de água virtual. Você está exportando água para tantos países que têm dificuldades com isso. Bom, isso não é cobrado. Agora, não só um desastre em termos ambientais, geração de pouco emprego, enfim, e coisas do gênero, mas nós temos também o fato que eles justamente não pagam impostos. Agora, essa parte, o que apresentado nos jornais, na mídia comercial, certo? É que está aumentando o PIB. O problema é que não é aumentar o PIB, é aumentar o bem-estar das pessoas. Né? Tem uns tempos atrás a gente discutiu o FIB, né? Felicidade Interna Bruta. Né? Você sabe, no Brasil, nós só não estamos em recessão formal, porque tem 2 setores que estão ganhando muito dinheiro e apresentam seus resultados como aumento do PIB, como estão contribuindo para a produção. Um é o dreno de recursos naturais, certo? Tanto o setor o agronegócio, como o setor minério, privatizaram a Vale, né? Por isso tentaram privatizar completamente a Petrobras, privatizaram em parte, porque tudo isso é um dreno, mas isso aumenta o PIB, então dá a impressão que estamos crescendo, né? É um dreno, certo? Que é calculado como aumento do PIB. E o segundo setor que está funcionando, e só esses 2 funcionam, é justamente o dos lucros financeiros. Na contabilidade nacional, desde 93, e depois ampliado em 2002, passou-se a calcular
lucros financeiros como aumento do PIB, o que tecnicamente reflete o poder dos grupos financeiros em nível mundial. Em termos técnicos, certo? O lucro financeiro, todos os custos financeiros são custos, são atividades meio, não são atividades fins. Certo? Então, na realidade, o Brasil só sustenta esse PIB, essa semi-paralisia, simplesmente porque está calculando o dreno de recursos naturais e os lucros financeiros dos grandes grupos como aumento do PIB, como prosperidade econômica. Isso, evidentemente, é uma farsa, certo? Porque você ter esses setores crescendo e você ter as famílias endividadas e o pessoal passando fome, isso aqui é simplesmente um escândalo. Né? Isso aqui vai ter que mudar, porque em termos... Eu fiquei comovido com Martin Wolf, que não é nada mais, nada menos do que o economista-chefe do Financial Times, que diz que esse sistema perdeu sua legitimidade. Não à toa tivemos, a semana passada, uma reunião em Paris, o mundo discutindo novas estruturas financeiras. Muito bem. Ladislau, vamos concluir com uma única e última pergunta. O que você acha que precisa mudar do ponto de vista institucional para que a gente supere esse momento e volte a crescer, hein? Olha, pergunta safada, viu? É o seguinte, olha, gente, eu tenho aqui 4 eixos propositivos, tá? Não é complicado, realmente você sabe o que é? Porque todo mundo tem que entender isso, né? Temos que sair desse negócio que economia é para economistas, porque é complexo. Estão metendo a mão na nossa grana, gente. Vamos entender como é que faz. Eu trabalho com 4 eixos. Você tem que organizar a inclusão produtiva, você tem que mudar o sistema financeiro para que ele financie essa inclusão produtiva, e você tem que mudar o sistema de gestão, porque nós estamos num sistema de século XXI, que a gente pode administrar de maneira descentralizada, município por município, e mantendo os controles em rede, certo? Você tem que dar um upgrade no sistema de gestão da nossa economia. Nós estamos o sistema institucional é do século passado, entendeu? O sistema analógico. Nós estamos em outra era. E nós temos que ampliar as bases. Eu trabalho isso, você sabe que eu estou hoje aposentado pela ONU, né? Eu trabalho isso muito na linha que a ONU trabalha, que é a pobreza e a desigualdade no plural, né? As diversas desigualdades. Né? Nós temos a desigualdade não só de salários, de renda, de riqueza, né? Que é diferente, a desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdades regionais, inclusive dentro de uma cidade como São Paulo. Gente, ou seja, esse recosturar o país para ele funcionar para o conjunto da população e não para minorias é absolutamente vital. Isso não é questão de esquerda ou direita, é questão de decência humana. Né? Muito bom. Quero agradecer muito ao Ladislau Dobor pela mais essa contribuição riquíssima para o nosso debate. Ele sempre tão engajado, tão militante na transformação do mundo e nos apresentando os caminhos para isso. Né? Muito obrigado, Ladislau. É um prazer sempre contar com você aqui. Muito obrigado também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais.